Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja, amém? Pode se assentar, por gentileza. Eu gostaria de fazer o agradecimento à vida do nosso pastor José Carlos. Me apresentar, né? Meu nome é Romário, a maioria me conhece, mas eu sou muito grato a Deus porque eu cheguei agora de férias. Eu estou no seminário Servo de Cristo e eu vi muitas pessoas diferentes na igreja, então é sinal que o Espírito Santo está agindo, está convencendo e está trazendo pessoas. Então eu quero agradecer a Deus da vida do nosso pastor, a vida da minha esposa que está comigo, me apoiando, a Laís. O pastor ele me convidou para ministrar a palavra diante da igreja, e essa palavra eu quero ministrar hoje sobre Zaqueu. Esse tema, hoje ele me perguntou qual que é o tema. Aí eu falei com ele da árvore ao arrependimento, e mais da frente eu quero transparecer a palavra para vocês entenderem, porque deu ter pensado nesse da árvore ao arrependimento. É interessante o que acontece com Zaqueu. Nós vamos meditar em Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Mas enquanto acontecia o louvor, Jesus ministrou no meu coração, e talvez o tema correto, se Jesus ministrou o tema correto para essa mensagem, é Encontro com Jesus. O tema correto para essa mensagem é Encontro com Jesus. Aquele que abriu a palavra do Senhor em Lucas 19, quero por gentileza convidá-la a se colocar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Te convido a fechar os olhos e orar comigo para darmos início a essa palavra. Senhor Deus, quero te agradecer, Deus, por essa noite de culto. Creio que aquele que está aqui é o que era para estar, Senhor, porque o Senhor tem convidado através do teu Espírito, o Senhor tem usado pessoas, o Senhor tem nos feito, Pai, teu coração aquecido para estar aqui presente nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nessa noite ter um encontro com Jesus, ter um arrependimento, Deus, porque eu aprendi que avivamento começa quando tem um arrependimento, Pai. Então hoje, Pai, é quinta-feira, o lema é renovo, queremos sair daqui renovados, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que haja então arrependimento para que possa haver o avivamento do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Irmãos, a palavra aqui inicia dizendo que Zaqueu, ele era maioral dos publicanos. E o que era publicano? A maioria
eram cobradores de imposto. A maioria era cobrador de imposto. O publicano, ele estava a trabalho do Império Romano. E mais adiante a gente leu aqui que as pessoas estavam zombando. Por quê? Porque porque Jesus estava conversando com o publicano, um cobrador de imposto, um pecador. E eu pesquisando, estudando sobre esse trabalho de publicano, o porquê dele, e eu aprendi que Roma foi eles que iniciaram. O Império Romano foi quem que iniciou o trabalho de construção civil, criou ruas, e o imposto que eles cobravam tinha o imposto direto e o imposto indireto. Esse imposto direto seria um imposto sobre os seus bens materiais, a terra, e hoje seria como você pagar o imposto de renda ao governo. E o indireto seria imposto sobre quando você vai de um estado a outro, às vezes você paga pedágio. Esse seria um imposto indireto. E o publicano também, no caso, Jesus chamou em destaque 2 publicanos. Levi, que também é considerado Mateus, e Zaqueu. E por que de o povo odiar os publicanos? Porque o judeu, ele se tornava publicano, esses personagens se tornaram publicanos a trabalho do Império Romano. Então, o Império Romano usava eles para cobrar o imposto da sua própria família, dizer assim. E os judeus, eles não aceitavam isso. E era uma forma de fazer com que eles ficassem ricos. Diz que o texto vai iniciar dizendo que Zaqueu era o maioral e rico. O texto faz questão de enfatizar isso. Porque Zaqueu, ele morava ali em Jericó. Jericó tinha muitas pessoas de boa renda. Isso fazia com que Zaqueu se tornasse rico, e porque também ele era o chefe. As pessoas cobravam impostos submetidos a Zaqueu. E Zaqueu era submetido ao Império de Roma. Então, eu estou contextualizando esse acontecimento para vocês entenderem que nesse texto Zaqueu está falando para Jesus. E ele vai falar assim, verso 8: Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, alguém restitua 4 vezes mais. Então, talvez, assim como eu, lendo a Bíblia na primeira vez, você não percebeu ou não entendeu por que Zaqueu está falando isso, restituindo de quê? Por quê? Então, é isso que eu estou dizendo. Ele trabalhava para o Império Romano e ele era odiado do seu. Era como se eu estivesse trabalhando para, sei lá, os Estados Unidos, e eu sou uma pessoa nascida em Conselheiro, e eu vou subjugar vocês de Conselheiro para poder fazer ricos os Estados Unidos ser próximos. Então eu vou tirar de vocês e dar aos Estados Unidos. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Para o Império Romano conseguir também manter soldados, porque eles tinham muitos soldados a trabalho dele. Então, Jesus estava passeando ali pela Galileia, e ele estava indo à região de Jericó, e Zaqueu ficou sabendo disso. E eu achei interessante. Eu separei alguns versículos. Você que tem aí o seu caderninho, a caneta, pode anotar sobre Jesus. Em Mateus 21, 31 e 32 diz assim: qual destes 2 fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles. O primeiro disse-lhe Jesus: na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram adiante de vós no reino de Deus, pois João veio a vós no caminho da justiça,
e não crestes neles. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Mas vós, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer nele. Lucas, capítulo 7, verso 19, diz assim: E João, chamando a si 2 de seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar outro? Então havia uma expectativa, e Jesus estava anunciando. Esse capítulo 21 de Mateus, verso 32, olha que incrível. Eu estou aqui ensinando a vocês que os publicanos subjugavam as pessoas em prol do Império Romano. Mas aqui nós entendemos e nós aprendemos que o judeu é o Israel, é o povo escolhido de Deus. E o próprio Jesus está dizendo que é esse povo que está subjugando eles, estão crendo no Jesus que está se apresentando. Então, o judeu rejeitou, mas o publicano, que também alguns eram judeus, aceitaram a mensagem de Cristo e estava se convertendo. E é o que aconteceu aqui com o nosso pequeno Zaqueu. O Zaqueu, ele tinha mais ou menos 1,5 metro, ou talvez menos. E a princípio o título da mensagem que eu dei, da árvore do arrependimento, tem a ver com isso. Talvez quando compartilhada a imagem, todos nós pensamos, essa árvore deve ser lá do jardim do Éden, do Adão e Eva. Porque todos nós aprendemos que Jesus, Deus, ele orientou Adão e Eva que poderiam comer de toda a árvore, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, eles desobedeceram a Deus. E por causa disso, nós aprendemos que o pecado entrou no mundo e por meio do pecado, a morte passou a reinar no mundo. Então, disso a necessidade de Jesus ser anunciado, das boas novas ser anunciadas. E Gênesis 3,15 vai dizer que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, e a serpente iria ferir seu calcanhar. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus é esse descendente. Jesus, ele veio para pisar a cabeça da serpente. E isso Deus ministrou ao meu coração enquanto eu estava louvando a Deus. E nós precisamos hoje ter um encontro com Jesus. Ter um encontro verdadeiro e genuíno. O que me chamou a atenção também quando eu dei esse tema da árvore do arrependimento é que aqui vai dizer que Zaqueu, ele ansiava com a chegada de Jesus. E por ele ser pequeno, ele não conseguiria ver Jesus. Os homens maiores que ele iriam impedir dele ver Jesus. Então, ansioso, ele subiu nessa árvore. E nós vamos ver aqui: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral do publicano e rico. Uma curiosidade. Lucas 19, verso 2, está dizendo: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral do publicano e rico. Mediante aos versículos até o verso 10, nós vamos entender que ele se rendeu a Jesus. E ele falou para Jesus: eu vou restituir. Mas olha o que Jesus ensina. Ensina em Lucas capítulo 18, em verso 24. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Espera aí, Zaqueu é um homem rico e a Bíblia faz questão de enfatizar isso. Mas no capítulo antes, a palavra vai dizer que é difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Por quê? Jesus ministrou em meu coração: quando Jesus está na casa, tem salvação. Você pode ser rico, você pode ser de pouca condição. É difícil a questão do rico, porque às vezes ele se acha autossuficiente. Mas o cristão, ele é servo de Jesus. A palavra nos ensina que nós somos servos. O servo obedece. O servo, ele não é autossuficiente. O servo, ele precisa seguir o que o seu Senhor manda. E o Senhor nos manda o quê? Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele vai dizer que nós devemos transformar a nossa mente. Nós não devemos nos conformar com esse século. No verso 1, ele vai dizer que o nosso corpo tem que ser uma oferta agradável a Deus. O nosso corpo, ele tem que ser santo. Nós devemos santificar o
nosso corpo, nós devemos nos separar. Então significa separado para Deus. Então, meditando nisso, o Senhor veio meditando no meu coração. Então nós precisamos nos arrepender. E a curiosidade é essa, sempre tem um local específico. Adão e Eva tiveram uma árvore, eles não poderiam. Isso provou a quem eles iriam obedecer ou se eles iriam ser autossuficientes. Zaqueu, para poder contemplar Jesus, precisou subir em uma árvore. Hoje nós, para contemplar a Cristo, nós precisamos meditar em sua palavra. Nós precisamos vir à igreja. Eu achei muito interessante a ministração do pastor Pessi, se eu não me engano. Eu acho que foi ele que falou num domingo. Há muito crente iludido, achando que ficar em casa é suficiente para adorar a Deus. Sim, nós devemos ter uma comunhão com Deus em todos os lugares. Na nossa casa, principalmente, dando um bom testemunho para a nossa família. Mas é na igreja. A igreja é a árvore. É o local de encontro. É a igreja que nos projeta para contemplar Cristo. Nós precisamos da igreja. A igreja é importante. Nosso pastor Clóvis, ele gosta muito de falar. Eclésia, chamado de dentro para fora. Então, nós estamos aqui para ser projetados. Nós estamos aqui subindo nessa árvore para ser projetados aí. Jesus falou assim, que deveríamos ficar em Jerusalém até que do alto nós viéssemos ser revestidos. Então, mas para tudo isso acontecer, nós precisamos ter um encontro com Jesus. Nós precisamos nos arrepender de tudo que a gente fez. Às vezes a gente não tem aquele pecado gritante, né? Que nós seres humanos gostamos de definir que pecado é grande, que pecado é menor. Mas na verdade para Deus pecado é pecado. Seja o grandão, seja o pequenininho. Nós precisamos nos arrepender de todos eles. De todos. E eu achei muito interessante a visão que Zaqueu teve. Zaqueu, ele contemplou Jesus. E esse verso 8, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmão, eu achei impactante isso. Por quê? Nós não vemos nesse texto Jesus confrontando Zaqueu. Vocês podem ler, não vai ter Jesus falando: Zaqueu, você é um pecador miserável. Zaqueu, você tem que se arrepender. Zaqueu, você tem que devolver o dinheiro. No capítulo anterior, a gente vê Jesus ensinando, que é difícil para o rico. Mas aqui, Zaqueu não estava lá. Zaqueu está aqui em Jericó. Zaqueu está esperando a chegada de Jesus. E ansioso, ele sobe no sicômoro, que é uma árvore. Outra coisa interessante, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia que passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa hoje. Irmão, quem falou para Jesus que aquele homem em cima da árvore é Zaqueu? Talvez quando você leu essa palavra, você não refletiu. Espera aí, como assim? Quem falou para Jesus que aquele homem em cima da árvore é Zaqueu? Mas Jesus ministrou algo em meu coração. Quando ele chama pelo nome, é porque ele nos conhece. Ele nos conhece. Quando ele chama pelo nome, ele está demonstrando que nos conhece. Na palavra de Deus, só conseguiria dizer o nome de alguém que não conhecesse. Por exemplo, vamos supor que eu não conhecesse o Sr. José Carlos. Eu só chegaria aqui e falaria o nome dele se eu fosse um profeta. Só o profeta tinha esse nome. Só o profeta tinha essa capacidade. Então Jesus também está revelando com isso que ele é o profeta. Ele veio anunciar as boas novas. Jesus, ele veio anunciar as boas novas
aos publicanos, às prostitutas, aos gentios. O livro de Romanos todo vai estar ensinando sobre judeus, sobre gentios. E os judeus eram o povo escolhido de Deus que rejeitou, e Deus começou a usar nós que somos gentios. Então, Jesus veio para isso, ele é o profeta, ele veio anunciar para nós a salvação. Ele procura Jesus e o Jesus o encontrou. E ele recebe Jesus com alegria. Olha o verso 6. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ele estava ansioso. No início disse que ele estava ansioso com a chegada de Jesus. Quando Jesus chega, ele desce a toda a pressa. Primeiro Jesus fala com ele: Zaqueu, desce depressa. Irmão, quando Jesus fala Zaqueu, desce depressa, pensa, nós aqui do interior, subindo numa árvore. Imagine a cena de Zaqueu. Zaqueu estava também em cima de uma árvore. Às vezes a gente ia na casa de algum parente, com uma árvore, subir de boa, mas você já desceu depressa? Você já desceu numa árvore depressa, correndo? Mas por que Jesus pediu isso de Zaqueu? Porque subir é fácil, mas desce depressa, desce correndo. Mas Zaqueu, ele toma esse ato, porque ele ansiava por Jesus. E eu aprendi uma coisa: Jesus pediu ele para descer depressa, porque Jesus tem pressa em salvar. Jesus tem pressa de salvar a sua vida. Jesus, ele nos pede para anunciar o Evangelho. E Jesus te pede para se render depressa. Arrepende hoje depressa, porque Jesus tem pressa em te salvar. Mais à frente, ao término da ministração da palavra de Deus, eu quero orar com vocês sobre salvação, porque há uma promessa, e eu vou ler ela com vocês depois. Há uma promessa de salvação para nós, mas nós temos que nos arrepender depressa. Desce depressa. Jesus quer te salvar. Então, naquele contexto que eu disse, Zaqueu era o maioral, ele era chefe de vários publicanos que estava cobrando do seu próprio povo. Aí o verso 8 diz: entre mentes, Zaqueu se levantou. Verso 7, perdão. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E muita gente então aqui estava murmurando. E o Senhor me fez uma pergunta: quem nós vamos ser? Murmuradores? Ou nós vamos receber as pessoas que estão em pecado? Irmão, você que talvez já tenha um tempo servindo a Deus, um dia a gente precisou ser recebido. E às vezes, ao passar da caminhada com Cristo, a gente começa a murmurar quando o pastor deixa alguém diferente entrar na igreja. Quando alguém que a gente acha que tem um pecado gritante está sentado, talvez uma pessoa com cheiro de álcool entrar na igreja, você começa a murmurar, irmão. Mas deixa eu te falar, Jesus veio para ele. Jesus veio para quem está no pecado mesmo. Só que Jesus, ele quer transformar. Como Zaqueu teve um encontro com Jesus, e Jesus não precisou apontar o erro de Zaqueu. Zaqueu, ele foi convencido pelo Espírito que há em Jesus, o Espírito de santidade. Jesus é santo. Então nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos usar dessa árvore para ser projetado lá dentro, para ser projetado a uma vida de santidade, a uma vida de arrependimento. Porque para que a gente possa viver o que é o lema dessa quinta-feira, o renovo. Mas primeiro você tem que ter arrependimento. Nós precisamos olhar para dentro de nós e examinar nós mesmos. Nós não precisamos de que Jesus venha apontar dedo para nós. Eu aprendi uma coisa: pecado tem nome. Às vezes a gente só ora assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Mas será que nós estamos reconhecendo o nosso pecado? Pecado tem nome. Então, mas se a gente não estiver reconhecendo, nós precisamos orar a Deus: Senhor, revele o meu pecado para que eu possa ter uma comunhão contigo.
revele, talvez é algo simples, talvez é um perdão que a gente precisa liberar. A gente precisa se consertar diante do Senhor. O verso 8, né? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Então a presença de Jesus, ela gera transformação. Ela precisa se transformar a nossa vida. Há uma ilustração de que um moço ele estava na rua, e eu quero aqui ilustrar o que é o encontro com Jesus. Esse moço estava na rua e um caminhão passou em cima dele. E pensa, meus irmãos, se um caminhão passar em cima de você, você vai ficar todo amassagado, você vai ficar todo machucado. Mas esse moço, ele chega para um outro conhecido e fala: ó, hoje o caminhão passou em cima de mim. Só que o conhecido dele olha para ele: como assim, nem um relato, nem um machucadinho, não tem sangue, não tem nada. Ninguém acredita numa coisa dessa. Se eu chegar aqui e falar, igual eu estou de blusa branca, falar que o caminhão passou em cima de mim, vocês vão acreditar? Não vai. Assim é o encontro com Jesus. Se não houver mudança, não é verdadeiro. O encontro com Jesus precisa fazer marca em nós. Precisa gerar mudança em nós. Senão vai ser como a história desse cara. Ele vai falar que o caminhão passou, mas não mudou nada. Irmãos, nós temos que meditar nisso. Será que nós estamos sendo transformados? Será que nós passamos pelo verdadeiro arrependimento? Será que dentro da igreja, depois de uma caminhada de um longo tempo, eu vou me tornar uma pessoa murmuradora? Ou eu vou me tornar uma pessoa intercessora que vai interceder por vidas? Eu preciso mudar, eu não posso permanecer como eu cheguei. Eu cheguei precisando de intercessão, que alguém intercedesse por mim, mas eu preciso me tornar um intercessor. Eu preciso cuidar de pessoas. E esse é o propósito de ter um culto de renovo. Nós não somos renovados apenas para voltar para dentro de casa e ficar tranquilinho. Nós somos renovados para sair a evangelizar, para sair pregando para a nossa família e pregando a nossa cidade, uma cidade que tem a palavra de Deus. Se todo mundo dessa cidade for alcançado pelo evangelho, vai diminuir roubo, vai diminuir morte, porque onde Jesus chega, há transformação. Tudo que é ruim tem que sair. Tudo que é ruim tem que sair. Em nome de Jesus, nós não podemos conformar com esse século. Nós precisamos transformar. Em nome de Jesus. Interessante que Jesus fala assim, verso 9: então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Irmãos, eu nunca havia parado para pensar o que Jesus queria dizer, o que também este é filho de Abraão. E eu fui pesquisar e estudando, diz assim: muitos judeus acreditavam que a salvação pertencia a todos os israelitas por sua descendência de Abraão, exceto os que excluíam a si mesmo por crimes odiosos. Bom, então Jesus fala isso para Zaqueu: Zaqueu, você é um verdadeiro filho de Abraão. Por quê? Os judeus, eles tinham essa fé. O povo de Israel tinha essa fé: eu sou salvo por ser um filho de Abraão. Só que nós aprendemos aqui o quê? Que ele era rejeitado por ser publicano. Os judeus odiavam ele. Então ele foi excluído dessa cena. Ele não podia mais ter ele não tinha mais essa confiança de ser um verdadeiro filho de Abraão. Ele não tinha essa confiança de ser salvo, porque devido à sua posição. Só que Deus, ele assumiu a missão de procurar a ovelha perdida, porque os líderes judeus falharam. Já estamos encerrando. Verso 10 diz assim: porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o perdido. Então, os judeus falhou nessa questão de levar a salvação. Mas Jesus, Ele é a salvação. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos trilhar por esse caminho. Irmãos, hoje é noite de salvação. Quantos creem? Quantos creem? Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Por quê? É noite de salvação. É noite de salvação. Aquilo que o judeu não pode fazer, aquilo que o povo de Israel não pode fazer, aquilo que um sacerdote com todo o seu conhecimento não pode fazer pela humanidade, Jesus fez. A palavra profetizada em Isaías diz que Ele iria sofrer, padecer, Ele iria apanhar, nós iríamos ser sarados por sua pisadura. E Jesus, Ele não negou o seu propósito de vida. Jesus, Ele passou por tudo, Ele padeceu. Então, por isso, por quem Jesus é, Ele nos convida a ter um arrependimento para que possamos viver um avivamento. Ele nos convida a ter um encontro com Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Irmãos, eu separei alguns versículos, vou ler rapidamente. Hebreus 7:25 diz assim: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. João 10, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Essa pessoa que não vai ser arrancada da mão de Jesus pode ser você. É nós. Nós não vamos ser arrancados das mãos dele, porque nós somos deles. Nós pertencemos a ele. A palavra diz que nós somos criados para a glória dele. Muitas pessoas não sabem o motivo de viver. Muitas pessoas, assim como eu, se perguntou algum dia na vida: para que eu nasci? Qual que é o motivo? Jesus está dizendo: você nasceu para a minha glória. Todos nós nascemos para a glória de Deus e nós pertencemos a Ele. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, nós precisamos sair daqui hoje compreendendo, passando o processo de arrependimento, compreendendo, agora nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Sejam transformados pelo Senhor. Irmãos, o Senhor tocou no meu coração de convidar à frente. Primeiro eu vou ler Romanos 10, 9. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Preste atenção, irmão. Com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Talvez você não tenha a certeza da sua salvação. Talvez hoje é a primeira vez que você teve essa convicção. Eu preciso ter um encontro com Deus. Eu preciso de ter um arrependimento. Eu quero te convidar aqui à frente. Você que ainda não tem certeza de salvação. Você que precisa confessar o Senhor Jesus. Meus irmãos, é a melhor coisa da vida do ser humano. É confessar Jesus como Salvador. A palavra diz que nós devemos andar em obediência a Deus. Irmãos, andar em obediência a Deus é a melhor coisa. A palavra diz que o fardo dele é leve e seu jugo é suave. O seu jugo é suave, meus irmãos. Então você que crê, que entende essa noite, que precisa confessar o Senhor Jesus em teu coração para ser salvo, eu te convido aqui a vir. Você que talvez um dia caminhou com Jesus, se distanciou, você sabe o que é pecado, você sabe o que te afastou de Jesus. Todos nós entendemos quando nós estamos em comunhão com Deus. Todos nós sabemos. Irmãos, não é errado, meus irmãos,
vir cá e confessar o Senhor. É a melhor coisa. Às vezes Satanás coloca na nossa mente: eu não vou ir não, por quê? O que eles vão pensar de mim? Às vezes o Satanás coloca na nossa mente vergonha, irmão. Irmão, não tenha vergonha de confessar Jesus, porque aquele que confessar Jesus, Jesus vai te confessar diante de Deus. Aquele que confessar Jesus aqui na terra será justificado por Ele. A maneira de ser justificado, meu irmão, é confessando. Não tem ninguém? Irmãos, há uma segunda classe que Deus colocou em meu coração. Eu espero em Deus de coração. Se ninguém veio, eu creio que todos são salvos. Eu espero em Deus de coração, que todos sejam salvos. E ninguém veio, que todos sejam salvos. Mas há uma segunda classe. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de salvação. Jesus falou para Zaqueu quando estava na casa de Zaqueu: Zaqueu, hoje a salvação chegou na sua casa. Irmãos, você que crê em Jesus, que você que é salvo, o Senhor pediu que eu orasse também aqui na frente por aquela pessoa que tem alguém que você sabe que ainda não foi salvo, por aquela pessoa que você conhece alguém na sua família que ele ainda não foi salvo. Agora vai entrar o versículo de promessa que eu falei antes. Diz assim, irmãos, em Atos 16, versículo 31. Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e o de sua casa. Creiam em Jesus e será salvo vocês e os de sua casa. Amém? Amém? Irmão, você que crê, é uma promessa. Aquele que crê em Jesus será salvo, não só ele, mas os da casa dele. É uma promessa, meus irmãos, e nós sabemos que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é justa e a palavra de Deus é fiel. Que Deus ele vai cumprir o que ele prometeu. Então você que quer receber essa promessa na sua vida, vem à frente. Eu quero pedir ao pastor que esteja ungindo. O pastor José Carlos vai estar ungindo. Você que quer receber a promessa da sua casa ser salva, meu irmão. Da sua casa ser salvo. É noite de salvação. É noite de arrependimento. É noite de renovo. A sua casa vai ser salva. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus é fiel. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Em nome de Jesus, meu irmão, não saia daqui sem levar a promessa sobre a sua vida. Não saia daqui sem receber a salvação do seu filho. Talvez o seu filho não está aqui hoje, mas você sabe que ele precisa ser salvo. Ele precisa ter um encontro com Deus. Meu irmão, não tenha vergonha, venha à frente. Receba a unção, leve a salvação para sua família. É promessa de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero agradecer pela palavra dessa noite, Senhor. Jesus, assim como Zaqueu, ele se arrependeu de ter, meu Pai, ficado rico, meu Pai, às custas de pessoas humildes, ó Deus. A trabalho de Roma, ele subjugou, meu Pai, Jericó, ele subjugou seus povos, ó Deus. Mas em nome de Jesus, o Senhor fez com que ele se arrependesse. A palavra diz que o Espírito Santo do Senhor, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Em Romanos vai ensinar que o justo viverá por fé. E essa fé, ela é um processo. Nós vamos viver em Deus, crendo que Jesus tem poder para salvar, para curar, para transformar a sua família. Em nome de Jesus, meu irmão. Creia nessa palavra. Não se conforme com Deus deste século. O inimigo está dizendo que você não é capaz de servir a Deus. Mas Deus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em nome de Jesus. Você que nos acompanha pela live, em nome de Jesus, recebe essa promessa na tua casa, na tua família. Creia em Jesus e seja salvo em nome de Jesus. Creia nele.
Confesse o Senhor como Salvador, para que haja salvação, para que haja arrependimento, para que haja libertação, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa palavra venha gerar fruto na vida daquele que ouviu, que essa palavra venha, meu Pai, ter caído em uma terra fértil, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. É a Tua palavra, Senhor, quem está nos prometendo a salvação na nossa casa essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Arrepende, em nome de Jesus. Meu irmão, viva para Deus de todo o seu coração. A palavra do Senhor em Salmo 51 diz que o coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeitará. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter um coração contrito e quebrantado, que nós devemos nos arrepender para viver. A palavra ensina que Davi pecou, mas a palavra ensina que Davi confessou seu pecado e ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, meu amado. Nós podemos também ser segundo o coração de Deus, em nome de Jesus. Antes, segundo o coração de Deus. Ô Senhor, visita a casa de cada um nessa noite, Pai. Visita, meu Pai, a casa de cada um nessa noite, Deus. E a promessa do Senhor se cumpra sobre essa igreja, Deus. Renovo, transformação, avivamento, Pai, em nome de Jesus. Ah, Pai, 2 Crônicas 7,14 diz que o seu povo se humilhar e orar, o Senhor iria ouvir do céu, iria perdoar os pecados, iria sarar a terra, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sara a nossa terra, tome conselheiro em Tuas mãos, em nome de Jesus. Espírito Santo, tome conselheiro em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.